força. Deus, cada dia mais nos abençoe. Nós te louvamos pela vida de cada um deles aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que o Senhor está aqui com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, querido, esteja assim em cada coração. E bom saber que realmente este programa está sendo nesta noite assim uma ferramenta de Deus para abençoar a nossa vida daqui, e com certeza nós cremos que estamos sendo, Felipe, nesta noite assim realmente um instrumento de Deus para abençoar pessoas nesta noite. Então, a todos vocês que nos acompanham aí, que Deus abençoe a vida de vocês de forma maravilhosa. O programa realmente está uma bênção, Deus está presente. E agora, realmente, como já foi dito aí pelo Felipe, este homem de Deus, né? Inclusive, eu quero já louvar a Deus, Felipe, por sua vida. Deixou o microfone, Felipe? Vamos lá. Louvar a Deus por sua vida, pela vida do Diógenes, né? Da irmãzinha aqui do violão. Eu vi o Gilvan, Débora Sodé. Eu vi o Gilvan colocar um abração também pra irmã do violão, né? Deus abençoe a Débora. E a irmã Marília falou aqui, né, ao vivo pra gente, que se isso foi improviso, imagina se foi ensaiado. Tá vendo, rapaz? Obrigado, gente. Na verdade, a gente crê que a gente sempre pode fazer o melhor pra Jesus, né? Louvamos a Deus pela vida da cantora Vânia Brandão, esta mulher de Deus. Mas, meu querido, como diz o programa, frisa na palavra. Vamos frisar na palavra, né? Nesse momento que é muito importante. Nós temos uma reflexão da parte de Deus para os nossos corações nessa noite. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. Então você que puder nos acompanhar aí com sua Bíblia, o aplicativo, fique à vontade, ou então apenas ouve nesta noite. E que bom saber que os irmãos aí em Brasília, cantor Gilvan Santana, Deus abençoe, varão, viu, pelas mensagens maravilhosas que tem mandado diariamente para mim. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Deus abençoe os irmãos de São Paulo aí. Deus abençoe você nos 4 cantos deste país e vamos dizer deste mundo, né, Felipe? Vamos crer assim, né? Em nome de Jesus. Queridos, mas a gente vai... Eu estava meditando aqui em um texto maravilhoso da palavra de Deus, em Mateus, no capítulo de número 4. E aí, querido, surgiu uma pergunta dentro do texto que nós lemos. O texto fala sobre a tentação de Jesus. Inclusive, vou ler para você. Diz o seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Aí no versículo 7 disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe os reinos, todos os reinos do mundo e sua glória. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Graças a Deus por essa palavra. Queridos, nós vimos aqui algo interessante, né? Jesus, depois de ser batizado, de jejuar 40 dias, 40 noites, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado firmemente pelo adversário de nossas almas, o adversário do reino dos céus, adversário da nossa comunhão, de nossas vidas, né? E nós vimos que nas tentativas em que ele fez ao Mestre Jesus, ao nosso Senhor, graças a Deus que o Filho de Deus, que estava ali também como homem, e por isso havia jejuado 40 dias e 40 noites, venceu as tentações ali no deserto. E nós perguntamos nesta noite,
como vencer a tentação? Como nós podemos vencer a tentação? Né? No texto que nós estamos refletindo, diz que Jesus teve fome e o adversário disse: se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães e come, já que tu és Filho de Deus. E Jesus respondeu, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amado, nós vimos uma tentação justamente em um lado em que Jesus sentiu fome, um lado material, das necessidades básicas da vida do homem. Ele sabia que Jesus estava jejuando, havia jejuado já 40 dias e 40 noites. Então, justamente a tentação, o que é a tentação? É um impulso, é um impulso, é um desejo desenfreado para você fazer aquilo que não condiz, que não é correto, que não se deve fazer. E Jesus, queridos, ele foi tentado, ali o adversário colocou: tu és Filho de Deus, transforme a pedra em pães. E nós sabemos que Jesus estava com fome. Então, justamente na área em que o homem necessita, é que o inimigo procura invertir. E a pergunta nesta noite, mais uma pergunta: em que área da sua vida você se sente tentado? Em que área de sua vida você precisa ser forte? Em que área da sua vida você precisa estar firme? É importante que nós estejamos firmes, preparados a nossa vida para lidar com as diversas situações ou situações realmente adversas na vida que nós encontramos. São várias as tentações em diversos aspectos de nossa vida, E, queridos, é bom que a gente esteja atentos, porque aquele que tentou Jesus lá no deserto, ainda hoje está tentando tirar pessoas da presença de Deus. Ainda hoje tem tentado contra a igreja do Senhor, contra o viver do homem na presença de Deus, tentado tirar-nos da presença do Senhor, fazer com que a gente se abate, desiste de adorar, desiste desta comunhão maravilhosa aqui, Felipe, como nós temos essa comunhão. Então, quantas vezes somos assim tentados a sucumbir à nossa fé, a sepultar esta alegria, essa comunhão, esta união de Deus com nossas vidas. E nós precisamos estarmos atentos para estar vencendo. No caso, Jesus é interessante na pergunta: como vencer a tentação? E aqui é bom lembrar que todos nós podemos ser tentados. E outra coisa, não é pecado ser tentado. Qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, seja branco, seja qualquer uma outra cor, etnia, não importa o seu linguajar. Então, assim, todos nós, independente, podemos ser tentados. Seja pastor, seja ovelha, cantor, levita, nós podemos ser tentados. E não pecamos, como já falamos, por ser tentado. Mas devemos ter cuidado para, quando tentados, não dar luz ao pecado, não ceder às tentações, porque aí é que entra, ou seja, aí é que se efetiva de fato o pecado, quando cedemos às tentações. Então, para isso, amados irmãos, amigos queridos que estão aí nos acompanhando, que estão aí postando as suas mensagens aí no Face, Felipe, no Zap, que está atento aí, Deus está falando conosco, Deus está falando com você, Deus está dizendo para você: seja firme, não desista, você vai vencer, a vitória é tua. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Os últimos dias têm sido cruéis. O Satanás, ele tem invertido pesado contra a igreja do Senhor, contra a expansão da pregação do Evangelho de Cristo, Porque é de Deus que existe um programa como esse, porque nesse momento este programa está abençoando a sua vida. E é por isso que você vai continuar compartilhando o link da Manancial, falando desse programa, porque tem mais pessoas sendo abençoadas. E existem pessoas neste mundo afora aí precisando ouvir esta palavra, querido. Então, Jesus, é interessante, Jesus, ele venceu. E nós perguntamos: como vencer? Algo interessante aqui no início do texto, que diz que Jesus ele estava jejuando, consagrando, orando a Deus. Então, para vencer, queridos, as tentações, um dos primeiros passos é esse: manter uma vida na direção do Espírito Santo.
todos nós, indistintamente, independente de qualquer que seja a igreja, a placa da sua igreja, isso não vai importar agora para Deus, portanto, e nem para nós, né? O interessante é que você, homem de Deus, você jovem de Deus, você adolescente, você criança, você senhor, você senhora, você amigo, você que tem um ministério, você que tem uma chamada, você que está se prostrando em adoração, mantenha a sua vida na presença do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo e nós precisamos deixar-nos sermos guiados, motivados, né, pelo Espírito do Senhor. Dar lugar ao Espírito de Deus, proporcionar em nossos corações a alegria de adorar, a satisfação de estarmos juntos, a satisfação de poder tomar um banho, se arrumar, pôr o melhor perfume, o melhor que você tiver e ter a alegria de dizer: estou indo para a igreja, me ajuntar com meu irmão, eu estou indo para a igreja, porque a igreja é um lugar de alegria. Como diz o pastor da Igreja Batista e os irmãos da Igreja Batista, lugar de gente feliz. Lugar de gente feliz. Um abração para os irmãos aí do lugar de gente feliz, ao pastor Luiz também agora. Então, assim, nós costumamos viver dessa forma e Deus conclama para a gente, neste momento, que é preciso a gente deixar-nos ser guiados pelo Espírito. Observe que Jesus, ele foi conduzido ao deserto. O mundo em si, Jorge, já é um deserto. É um deserto. Então não precisa a gente dizer: vou sair de Aiquara para tal lugar e lá foi um deserto. Não, aqui no seu lugarzinho você enfrenta deserto, você enfrenta dificuldade. Não precisa nem você sair de casa para ser tentado, às vezes nem sair das quatro paredes da igreja para ser tentado. As tentações vêm de formas adversas, como nós já falamos, e às vezes, querido, vem por parte de pessoas, né, que a gente talvez nem imagina. Agora compete a nós, queridos, como servo do Senhor, né, estarmos atentos e resistir às tentações, né, fazendo como Jesus usou da própria palavra, que é interessante aqui para nós notar que o adversário, no caso o diabo ali no deserto, ele usou da própria palavra para tentar o Filho de Deus, né? Então um conhecedor da palavra. Então assim, às vezes tem pessoas que ficam: mas o diabo, achando que o diabo vai vir de chifre, vai vir de preto, vai vir disso. Às vezes não, querido. Não. Então assim, seja você um vaso de Deus, seja você um instrumento de Deus para vencer a tentação que vem de onde nós às vezes menos esperamos, de pessoas que têm um conhecimento da palavra, de pessoas que quem sabe um dia passou em uma igreja, de pessoas que talvez um dia conheceu a Deus, ou até que leem a Bíblia, mas que na verdade não põem a sua vida na prática das Escrituras Sagradas. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra é pão. Amém, queridos? Aí onde você está, você pode dizer amém, é verdade. A palavra é pão, a palavra também é água. Água que sacia a nossa sede. Jesus disse que ele é o rio da vida, a água da vida. E quem beber dessa água jamais teria sede. Jesus disse isso para a samaritana. Não é isso? E ele está dizendo nessa noite que a gente precisa acreditar na provisão de Deus. Felipe, vai vendo aí o momento e qualquer coisa, puxando aqui. Eu estou sem paletão, mas pegando na camiseta aqui, viu, Felipão? Então, o primeiro dia a gente vai falando, o Espírito Santo vai nos abençoando, né? E a gente, quando vai se sentindo abençoado, parece que Deus vai dando mais... Parece não, Deus vai dando mais graça a gente. Então, vai recebendo esta palavra. Então, como vencer a tentação? Vivendo de acordo o direcionamento do Espírito Santo. Depois, acreditando na provisão de Deus. A gente pode dar o exemplo de algumas tentações. Tem pessoas que são tentadas, né, a trair o seu patrão, a trair a sua esposa, a trair o seu colega, tentados a cair em um vício. Quem sabe alguém que já viveu nas drogas, tem sido tentado a voltar para o caminho das drogas, e aí você precisa resistir. A Bíblia diz: sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e é ele quem vai fugir da gente. É ele que vai fugir de nós, querido. Não pense em voltar atrás para as drogas. Não pense em desistir da chamada de Deus. Não pense em deixar de orar. Não pense em deixar de unir com os irmãos. Não pense em deixar de ir para o ensaio. Não pense em deixar de investir no reino, porque Deus tem uma chamada na sua vida e quer abençoar a sua vida. As tentações vêm, mas o escape vem da parte de Deus. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Mas a gente pensa que ficou por aí. Não. O inimigo
ali levou a Jesus no pináculo do templo e disse: se tu é o filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Queridos, vamos ficar mais pertinho de Deus. A gente sabe, né, que os anjos do Senhor estão ao nosso lado. A Bíblia diz: o anjo do Senhor, né, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Mas é porque que o anjo do Senhor está nos protegendo que a gente vai estar tentando ao Senhor Deus? Não, não tente a Deus, principalmente nós que conhecemos a Deus. Vamos, na verdade, nos submetermos à vontade do Senhor, nos colocar debaixo da proteção de Deus. Então, porque Deus está do meu lado, eu posso me atirar do pináculo do templo. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque o povo de Deus, houve um momento, irmãos, que tentaram o Senhor lá no deserto. A sede pegou, e aí: Moisés, nós estamos com sede. Moisés, vocês estão tentando o Senhor Deus, mas a provisão de Deus veio para a vida deles. Então, assim, qual é a falta que você está vivendo? Né? O que é que qual é a tua necessidade? Não se deixa ser levado por uma circunstância de um momento difícil e deixar seus lábios proferir palavras contra o nosso Deus. Pelo contrário, não vamos tentar a Deus. Vamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, né? Seja feita o teu querer, comprimir o teu projeto, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mas, irmãos, o adversário não parou por aí não, Felipe. O adversário não parou aí não, Ivanice Brandão, ou Vânia Brandão, cantora, né? Débora Sodré. Queridos, e mais uma vez ele lança uma tentação. A gente já está terminando aqui com essa palavra, frisando na palavra, e aí ele faz então mais um ato de tentativa, né? Ele mostra os reinos da terra a Jesus, diz: tudo isso eu te dou, se tu prostrares, tu me adorares. E Jesus disse: olha, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Queridos, por mais que nós necessitamos de algo aqui na terra, não vamos deixar os nossos olhos se abrir, orgulho tomar conta, querer se aparecer, né? Imagine se Jesus tivesse anseio pelas coisas aqui da terra. Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, tem todo o poder. E ele não se deixou levar por causa de reinos daqui da terra. Querido, o melhor de Deus está vindo para a sua vida. O melhor de Deus está vindo para as nossas vidas, né? Vamos acreditar e vamos usar essa mesma metodologia de Jesus. A metodologia de Jesus é a correta, é o uso da palavra. Como vencer? Usando a palavra. Como vencer? Dependendo de Deus. Como vencer a tentação? Orando, consagrando, vigiando, estando atento, né? Discernindo aonde é a tentação, de que lado é, aonde é que estou sendo mais, né, tentado, onde eu posso fortalecer a minha base, onde eu posso cobrir a minha falha, para que eu esteja ali de pé na presença do Senhor. Então, amados, nesse dia, ou nessa noite, né, não frisa na palavra, né, deixe ser frisado nessa noite, frise você na palavra de Deus, chegue tão perto aí, deixa Deus fazer algo maravilhoso na sua vida. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida. E olha, eu digo para você que, encerrando aqui as minhas palavras nesta noite: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com a palavra de Deus, fazendo bem, adorando a Deus em espírito e verdade. Abração para todos vocês, abração para os meus irmãos, para os meus amigos, para você que está no Face. Vamos lá, né, Felipe? Eu tenho que terminar, Ivanice vai cantar, né? Dá continuidade. Então Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus, palavra abençoada agora do nosso pastor Zé Raimundo. Pastor, Deus te abençoe, muito obrigado por essa palavra. Desde já, antes de Ivani estar cantando, né? Vou estar aqui mandando uma alusão para a galera que ficou ouvindo o nosso programa, a galera que curtiu, né, Totti? A programação